Prometeu omelete, escorregou na banana. Toda vez que você se sentir um fracassado, um derrotado, anime-se, porque sempre tem um bolsonarista para ficar com os piores lugares. Como parece ser o caso do Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, filho 02 do Jair Bolsonaro, que estava aí todo pimpão comemorando, dizendo que ia fazer omelete do Xandão e acabou escorregando na banana. Pois é. Que vergonha, o sujeito não aprende, mesmo tendo ganhado de presente dos patriotários o melhor emprego do mundo, que é ser deputado federal no Brasil, onde com o Guinho Mota só precisa aparecer um diazinho só da semana para bater cartão, sem precisar ter produtividade, nada, é só bater cartão, ganha 45 mil por mês, mais um monte de mordomia, um monte de aspone, verba de gasolina, coisas que a família tem um histórico nada exemplar de supostamente ficar com parte dos salários dos seus assessores. O sujeito, em vez de ficar na vida mansa, não. Quer criar confusão porque não consegue trabalhar nem um dia por semana. E aí o que o sujeito faz? Foge para o estrangeiro com a desculpa que era o perseguido por ninguém, porque ninguém dá bola para esse sujeito. Mas ele inventou a historinha e ainda fez o papaizinho mandar mesadinha para ele. Afinal, um bebezão com essa idade não sabe se virar sozinho. Precisa de mesadinha, precisa de Pix. E aí ganhou o Pix, papaizinho, sustentando Viva de Príncipe pro sujeito que ficava lá nos Estados Unidos só passeando daqui para lá, morando em mansão, mas fazendo média no final do dia, gravando videozinho dizendo que estava militando contra o Brasil, contra a ditadura que só ele enxerga no Brasil, só porque o papaizinho dele está passando aí por um julgamento pelos crimes que supostamente cometeu contra o Brasil. E adivinha? Tanto faz como tanto fez, o sujeito imitando a turminha lá do 8 de janeiro, que não bastava cometer os crimes, tinha que gravar, fazer vídeo, gravar, produzir as provas contra si mesmo. O sujeito não se aguentou e, para contar vantagem, foi contar que ele, junto com um amiguinho dele, um outro deputado, o tal de Felipe de Barros, teriam se reunido com um deputado dos Estados Unidos para que ele cobrasse o secretário de Estado, Marco Rubio, a promover sanções contra o Alexandre de Moraes, porque simplesmente está fazendo seu papel de juiz, ouvindo o processo e julgando o papaizinho dele. Adivinha, achou que ia se dar bem, saiu contando vantagem e produziu provas contra si mesmo, que a Procuradoria-Geral da República está representando e mandou investigar, e eu de presente, por conta da palhaçada, o sujeito pode puxar aí pelo menos até uns 20 anos de cadeia. Já pensou passar 20 anos de cadeia só porque não consegue trabalhar e não consegue ficar em casa quietinho, sem arrumar problema? E o pior é que ainda conseguiu, para piorar a situação do pai, não só no próprio processo que já responde, como o pai vai ter que explicar por que está mandando dinheiro para o sujeito ficar conspirando contra o Brasil e para tentar atrapalhar as investigações e o julgamento, num claro indício de obstrução da justiça, onde só o papaizinho dele ia levar vantagem. Portanto, ferrou ainda mais a vida do pai. Mas esperar o que dessa gente que se julga tão esperta, que conhece como ninguém todos os caminhos e descaminhos da política e conseguiram eleger como poste do principal governo do país estadual, que é o estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o Tarcisinho da Dilma. O cara era funcionário da Dilma, lá do DENIT da Dilma, e eles conseguiram dar um emprego de ministro pro cara, que ficou quietinho, se fazendo de humilde, de amigão, de confidente, e adivinha? Agora que virou governador e o Bolsonaro está prestes a ir para a cadeia, se juntou com os algozes da velha direita antiga, Michel Temer, Kassab e até João Dória, está passando o trator para cima do Bolsonaro, tentando supostamente, inclusive, agilizar o processo deles irem para a cadeia. Pois é. Que vergonha, que decepção, essa gente não aprende nunca. Não à toa fizeram o pior governo da história do Brasil e foi o primeiro sujeito a não conseguir se reeleger. E como não conseguiu, em vez de botar a viola no saco, partir para outra, não. Fica de birrinha, fazendo teimosia e mesmo sem ter apoio, tentando dar um golpe tabajara, deu no que deu, vai puxar uma cana violenta e o filhinho está indo para o mesmo caminho. Porque bolsonarista, você sabe,
vivem de escândalo, e de escândalo em escândalo começam a atravessar as tais 4 linhas e começam a cometer uma sorte de crimes um atrás do outro, e depois, quando vai parar atrás das grades, reclama que a vida é difícil, que são os perseguidinhos. E você, o que acha do sujeito aí, do Bananinha, escorregar na própria casca de banana que armou pro Xandão, prometendo fazer um omelete do cabeça de ovo? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. E principalmente ter consciência de classe política para nunca mais eleger esse tipo de gente. Olha as roubadas que essa gente nos leva. O Brasil, o mundo inteiro passando por dificuldades que o Trump está criando. Crise em cima de crise. Em vez dos caras se focarem em apresentar soluções, ajudar o Brasil a superar os grandes desafios, o tempo todo se comportando feito moleques de fralda, sempre fazendo suas caquinhas e o Brasil tendo que limpar seus bumbunzinhos. Chega!